que todos que estão aqui, prestigiando a live com você, eles estão buscando algo, né? Eles devem sentir um vazio por um tempo na vida deles. E eu queria saber se você também sentiu esse vazio na sua vida. Como é que foi? Olha, é, a gente está vivendo um mundo hoje. Essa pergunta ela é bem profunda, na verdade. Eu considero ela muito profunda, é muito importante, porque a gente vive num mundo de aparências hoje, né? E quando a gente está na internet e a gente olha as páginas das pessoas, a gente só vê todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo está maravilhosamente bem, todo mundo é super bem resolvido, todos os casais são maravilhosos e super felizes, todas as amizades, né? Então, assim, e tem gente que olha para aquilo e pensa, puxa vida, tá todo mundo com tudo certo, só a minha vida que está errada, né? A minha vida que tem coisas para ajustar. Então, assim, primeiro tem essa sensação de vazio que eu acho que muita gente teve na sua vida ou tem, né? Eu vou falar das minhas também, né? E depois tem aquela sensação de vazio, que é aquela busca do dimensional, né? É você saber, peraí, a vida não é só isso, né? A vida tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter um significado a mais, a minha vida precisa fazer sentido, né? Os meus princípios, eu estou me desrespeitando talvez com relação a eles, ou eu estou respeitando, mas são decisões que a gente tem que tomar. Às vezes a gente se desrespeita para tentar demonstrar para o outro algo positivo, né? Então, assim, aceitar o que o outro quer que a gente faça para agradar o outro, a gente se desagrada. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, quando a gente fala sensação de vazio, esse vazio ele pode vir de diversas formas, né? Então, quando você me perguntar, você já teve sensação de vazio? Claro que tive. Tive várias em diferentes etapas da minha vida, né? Algumas delas eu considero que foram muito bem resolvidas e outras eu considero que estão em processos de resolução, né? Então, posso citar algumas que muitos de vocês vão se identificar, né? Com relação ao fato de você ser dimensional, pesquisador nesse sentido, você tem uma visão diferente, né? Você tem uma visão diferente, você é uma pessoa diferente, você olha o mundo de uma maneira diferente, você busca algo que vai além de simplesmente nascer, estudar, trabalhar, constituir uma família e morrer, né? Então, assim, esse olhar do mundo, essa vontade de enxergar caminhos diferentes, no início, você não então, são poucos aqui que nasceram num berço e que quando já começaram a tomar consciência das coisas, a família inteira já enxergava o mundo assim, né? Então falou assim, opa, todo mundo pensa como eu. Então, a maioria das vezes, as pessoas da sua família não enxergam uma coisa assim, na sua escola não enxergam uma coisa assim. Então, quando você começa a questionar as coisas, você fica parecendo esquisito, né? Então, aquilo dá um vazio, porque você dá a sensação de que você está tentando ser você e que aquilo não está agradando, que as pessoas não estão entendendo. E aí você começa a se sentir incomodado. E quanto mais incômodo você sente, mais você vai criar um incômodo fora também. Então, assim, tem essa sensação de vazio que eu tive. Eu tive outra sensação de vazio que eu consegui entender isso muitos anos depois. Quando eu era criança, né, eu não sei como é que é para as meninas exatamente, mas para os homens, né, quando você é criança, para você ser mais popular ali na sua sala, nos seus amiguinhos, você tem que ser uma pessoa. Quando você está na adolescência, são os meninos mais bonitos que se tornam mais populares, né? Mas antes da adolescência, quando você é criança mesmo, são aqueles que são admirados pelo esporte. Né? É o que joga futebol melhor, é o que corre mais rápido. Então todo mundo admira o menino mais veloz da sala, né? Aquele que ganha todos os jogos que faz. Então, assim, porque é ali onde existe uma certa competição entre as crianças, né? É ali que elas estão jogando e é ali que você vê alguém que se destaca, porque você é muito pequeno, ainda não tem aquele negócio de trabalho, de demonstrar eficiência cognitiva, né? Lógica, bom de matemática. Isso não existe quando você está muito pequeno.
E quando eu era muito pequeno, eu me sentia cansado muito facilmente. Qualquer coisa eu cansava. E a minha coordenação motora era muito ruim. Então, assim, a minha parte de raciocínio cognitivo, não, isso funcionava. Então, assim, eu lembro que uma vez as pessoas chamaram minha mãe na escola para falar que eu devia ter alguma coisa, assim, porque eu era muito diferente das outras crianças. Eu ficava mais isolado no canto, e a minha parte de coordenação motora, eles achavam que eu não era tão bom ali na parte de esporte, não sei o quê. Então, assim, mas na verdade, eu me sentia patinho feio ali. Por quê? Primeiro, por eu não ser bom nos esportes naquela época, bom, e nem hoje, né, mas tudo bem, estamos falando daquela época, hoje eu não ligo. Joga bola muito bem. Não, muito bem, você é muito gentil. Então, assim, naquela época, eu era o último a ser escolhido, né? E quando chamaram a minha mãe falando que eu não participava com as crianças no recreio, é porque tinha uma turma mais velha lá, sempre batia em mim, por eu ser muito pequeno ali. E porque, como eu jogava mal as coisas, o pessoal avacalhava comigo, né? Tinha o bullying daquela época. E na época eu achei até que isso fosse normal. Minha mãe acabou ficando com raiva, achando que todo pai, assim, quando você fala que o filho pode ter algum problema, fica revoltado, a culpa é do outro que falou, né? E a solução dos meus pais foi me tirar da escola e me colocar em outra. E eles me colocaram numa outra escola em que, aparentemente, eu me saí muito bem, mas porque a escola era muito pequena e não tinha muitas quadras, muitas coisas que demandavam coisas de coordenação motora, então quase tudo era mais, as crianças mais estudavam. Então eu comecei a me destacar muito na escola ali, minha mãe falou, tá vendo? O menino não tinha nada, não tinha problema nenhum, esse povo fica inventando coisas, né? Mas eu ainda era muito ruim nos esportes e tudo que demandava uma certa habilidade manual, sabe? Uma noção de espaço, tudo isso eu tinha essa questão, né? E essa questão de ficar cansado muito rapidamente. E eu não entendia isso. Né? Isso foi algo que me perseguiu muito durante a vida, que eu fui depois, quando fui fazer exames de sangue, bem mais velho, eu via, por exemplo, que tinha alguns índices no meu exame que mostravam que tinha alguns parâmetros que saíam um pouco fora da norma, que indicavam que a minha parte muscular poderia ter muita força para fazer as coisas, mas pouca resistência a longo tempo, que era uma característica genética. Então eu tinha que suplementar, por exemplo, vitamina B para isso. Então, quando eu entendi isso, na minha vida, foi muito depois, eu percebi, não, gente, cada pessoa vem com o seu pacotinho de coisas boas, qualidades, e cada pessoa vem com o seu pacotinho de coisas a contornar. Hoje eu entendo algumas que eu tive que contornar, mas na época, quando as pessoas estão te zoando, que você cansou à toa, que você errou a bola, que você foi o último a ser escolhido, então você sente aquele vazio, né? Então, assim, eu tive essa fase de sentir esse vazio, né, que foi bem pesado para mim. Depois eu tive a segunda fase, que foi a época que eu tive o problema, eu tive uma infecção nos ouvidos, e aí eu fiquei surdo dos dois ouvidos, né? E aí eu comecei a ficar introspectivo, porque eu já tinha um lado social, assim, de ficar muito isolado. E aí, quando eu comecei a não escutar nada, eu fiquei mais isolado ainda, porque as pessoas ficavam tristes de ver que eu não conseguia entender o que elas falavam, e aí eu comecei a integrar naquela época que eu deixava as pessoas tristes, então eu ficava mais isolado por causa disso. Né? Então, aquilo configurou também um lado de ficar mais de lado ali na minha infância. Então, hoje, quando eu falo para as pessoas, eu sou mais tímido e tal, as pessoas riem, deixa de ser mentiroso, você é brincalhão, né? Você faz brincadeiras, você fala com as pessoas, mas não é uma coisa natural como é para as pessoas, no meu caso. Porque, assim, eu aprendi a desenvolver isso, mas eu sei o esforço interno que eu faço, porque dentro das minhas características, né, que eu vim, eu tinha uma certa rigidez social, né, mais tímido, mais fechado. Então, assim, foi um esforço. Eu não consigo chegar, se você me soltar num lugar que eu não conheço ninguém, é difícil eu chegar toda à vontade, brincando com as pessoas, como eu vejo a Fran, minha esposa. A gente senta em qualquer lugar, em 2 minutos ela já está conversando com todo mundo. A gente vai para academia junto, ela já está lá brincando com todo mundo, e eu tô sempre calado, né? Então, assim, eu acabo fazendo parte porque ela me integra no negócio, eu acabo conhecendo as pessoas. Mas se não fosse por ela, eu ficaria sem interagir com as pessoas. Então, assim, eu tive esse pedaço de me sentir, né, isolado no início por causa dessas condições, assim, né, do meu jeito de ser, e me achar diferente, querer ser como os outros. Aí eu tive outras sensações de vazio, porque quando você quer ser como os outros, você tenta
agradar os outros, fazer o que o outro faz, mas você não é o outro. Você não sente como o outro, não pensa como o outro, você não tem a habilidade do outro. E se você tentar só agradar o outro e desagradar você, você vai ver que nem os outros vão gostar de você. Porque você não tá gostando de você, né? Quando você tá tentando deixar de ser você para ser o outro. Aí foi outras fases de vazio que eu vivenciei. Aí eu consegui ter meus amigos, né, e que tinham valores parecidos com os meus, que eu achava muito importantes, várias coisas assim. E, e aí eu tive outra mudança na minha vida que gerou outro vazio, que muitas pessoas, eu acredito, tenham passado por isso. Que foi quando eu comecei a questionar questões do universo, questões espirituais, questões conscienciais, e aí eu comecei a questionar as histórias, as coisas, os fatos históricos das religiões, o comportamento contraditório das pessoas, aquilo começou a me incomodar, e aí eu comecei a falar isso com os meus amigos e tudo mais, e eles não tinham essa visão, Aí os né? amigos somem, né? Os amigos começam a sumir. Exatamente. Então eles começaram ali a me achar esquisito de novo, né? O Otávio tá estranho, falando umas coisas estranhas, com questionamentos estranhos, e eu não sabia. Na época eu achava que o fato de eu descobrir algo que eu achava muito legal, que seria um crescimento para mim, era importante eu compartilhar aquilo com as pessoas, né? E só que isso é muito válido quando a pessoa quer que você compartilhe. Quando a pessoa não tá naquela onda, ela não tá afim de escutar aquilo, gente, não adianta você querer expor uma coisa que a pessoa não tá afim de falar. Então, assim, então eu tive que aprender aquilo também, a respeitar o tempo dos outros. E na época eu achava que os meus amigos estavam atrasados, porque eles não entendiam o que eu já estava enxergando, que eu já estava enxergando coisas que eles não viam. E eu vejo também que na fase desse vazio, isso foi uma arrogância pura minha, na época de achar isso, porque tem coisas que eu conversei com esses amigos ano passado, ou seja, eu com 48 anos, quando eu conversei com eles, que eles já tinham entendido lá na nossa época de escola, com 15, 16 anos, que eu vinha entender com 40 e poucos anos na vida, assim, observando. Então, assim, ok, eles não tinham mudado a cabeça para falar que queriam ter uma visão mais espiritual, assim, das coisas, do mundo, ou filosófica, ou, né, ou ligada ao passado de civilizações antigas, mas eles tinham profundidade e entendimento de outras coisas que eu demorei muito tempo para aprender, né? Então, assim, e a gente às vezes acha que sabe, nossa, eu sei, eu que vou passar o conhecimento para as pessoas. E nessa arrogância a gente deixa de aprender tanto com os outros, né? Porque a pessoa tem tanta coisa que poderia ter passado para a gente, mas a gente não quis, porque a gente achou que a gente que era a vanguarda do momento, né? Então, assim, então eu passei por esses vazios, né? E eu tive as minhas crises também de ver que mesmo na busca de se preencher na vida, eu tentava várias coisas e percebia que as minhas vitórias, o que pareciam vitórias na vida, não eram o suficiente para mim. Parecia que eu tinha um objetivo, aí aquele objetivo eu colocava aquele foco, eu era muito determinado para fazer as coisas sempre, e falava, eu botava uma coisa na cabeça, eu ia fazer, e aí eu fazia, e quando eu atingi aquele objetivo, aquilo durava uma semana, talvez, de nossa, olha só que legal, mas depois ficava tudo vazio, eu tinha que arrumar um outro objetivo de novo, eu tinha que arrumar outra coisa, porque ficava aquela sensação de vazio. Então, assim, aí eu fui percebendo algumas coisas que diminuíam o meu vazio, né? A primeira foi que eu precisava me trabalhar, que não eram coisas externas que iam resolver as minhas coisas. Então, que eu precisava me trabalhar, né? Às vezes, por exemplo, como eu tive momentos na minha vida, às vezes que o meu irmão, quando nasceu, ele teve muitos problemas de saúde. Ele nasceu depois de mim, e como os meus pais falaram para mim assim, você vai ter um irmãozinho, ele vai brincar muito com você, vai ser ótimo quando ele chegar, e eu fiquei numa expectativa muito grande. Eu lembro muito bem disso, né? Eu tenho memória muito boa, desde 1 ano e 8 meses, assim. E eu lembro disso. E eu fiquei naquela expectativa. Então eu lembro do meu pai me levando no hospital, vendo meu irmão ali, que nasceu e tal, no berçário. Mas quando a gente voltou para casa, ele estava muito doente, meu irmão. Então, virou aquele fuzuê na casa, né? De família visitando, minha mãe chorando, médico o tempo inteiro indo lá em casa.
e os meus pais sempre voltados para ele, correndo com ele para o hospital, para várias coisas. Hoje eu tenho um entendimento disso, mas na época eu não tinha. Então isso me criou uma sensação na época do tipo assim, peraí, meu irmão nasceu e eu fiquei, né, tô aqui agora e tem alguma coisa acontecendo. E a criança muitas vezes integra que aquilo é culpa dela, né? Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Então eu fiquei muito tempo com o registro interno de qualquer coisa que dava uma sensação de vazio com os outros, o pensamento, eu devo ter feito alguma coisa de errado, né? Então, às vezes, eu até evitava o contato com as pessoas para eu não vivenciar esse tipo de sensação. E esses choques emocionais que eu tive, que qualquer um de nós aqui teve, cada um teve choques diferentes, né? Eu não estou falando, nossa, como minha infância foi sofrida. Pelo contrário, gente, eu acho que eu tive uma vida maravilhosa. Mas, assim, estou citando alguns pontos porque eu acho que todo mundo passa por esses pontos. Sim. E a gente, às vezes, quer exacerbar. Você não sabe o que eu passei, você não sabe como foi meu divórcio do primeiro casamento, você não sabe como foi isso. Gente, todos nós temos dores absurdas na nossa vida, decepções com as pessoas, né? E pontos maravilhosos, e eventos que acontecem que o que determina o que fica dentro da gente é a maneira da gente olhar para o evento, né? Então, assim, no início eu ficava com essas dores elas vão se repetindo na sua vida, né? Eu não fui bom o suficiente, eu errei em algum momento, né? As pessoas me deixam de lado, eu sou invisível, né? Então, assim, quanto mais você sente aquilo, mais você cria aquele mundo ao seu redor. Porque até nessa questão de pesquisas, né, que é o que nos une principalmente hoje, na época não tinha pesquisadores do meu lado, não tinham pessoas que liam os livros que eu lia, não tinha pessoas que se questionavam nas coisas que eu questionava. Então você acha que você está sozinho no mundo. E isso cria um vazio. Né? O julgamento do outro, se você não está bem com você, cria um vazio. Né? A sua família te questionando que você antes era uma pessoa voltada para só trabalhar, conseguir isso e aquilo, e de repente você está colocando outros questionamentos filosóficos, a sua família questiona, te pressiona. E quando a sua família não te apoia, gente, isso pode te parecer pouca coisa, mas isso tem um peso muito grande. O apoio de uma família naquilo que a gente faz. Então, assim, aquilo que vocês não apoiam os filhos de vocês, às vezes são coisas bobas. Eu fico vendo brincadeiras, eu estava vendo essa semana brincadeiras que os pais fazem com os filhos, tipo, levam um brinquedo super legal para um, comprou para o outro também, mas de propósito esconde e finge que só deu para um, para ver a reação do outro. Aí depois que a criança tá lá mal, triste, vai lá e entrega. Gente, o choque emocional a criança já viveu. Você entregar o presente depois não vai resolver a dor que ela já sentiu. E às vezes ela não apaga aquilo, mesmo tendo ganhado algo depois. Né? Então, assim, o apoio dos pais é muito importante. Mas os pais não têm como apoiar algo no filho num caminho que eles não conseguem compreender e que eles às vezes acham que o filho está se perdendo. Né? Você pode não estar se perdendo nas drogas, pode não estar se perdendo, né, em caminhos assim, mas para eles você está se perdendo quando você era uma pessoa que pensava só em trabalhar em empresas e tudo mais, e de repente você está com questões filosóficas, espirituais, né, lendo livros, né, de coisas, questionando uma série de coisas. Eles acham, na minha família no caso, eles acharam que eu estava virando um ripão, né? O Otávio daqui a pouco vira hippie, vai comprar um violão e vai vender pulseira na pracinha. Então, esse foi o pensamento da minha família mesmo, na época. O que criou também um vazio. Por um lado, você sente um vazio, e é isso você escolhe como você reage. Ou você vai ficar triste com eles, ou você vai ficar agressivo, ou você vai ficar vingativo. Mas de toda forma, você tende, se você interpretar, se colocar como vítima da situação, você vai tender a ter uma reação que não seja das melhores também. Né? Então, você vai, que é a maneira de você lidar com o seu vazio. Uma forma é você ficar triste e achar que você não é bom o suficiente, por isso eles não estão te apoiando. É uma tristeza? É um tipo de vazio. Outra é você olhar para aquilo e pensar que eles é que estão errados, eles é que são culpados, e aí você fica com raiva deles. É outro vazio. Só que você está tentando transferir a responsabilidade do seu vazio para o outro lá fora. Sem entender que eles têm os vazios deles também. Eles também têm os vazios deles, as dores que eles passaram, as situações que eles tiveram muita dificuldade, que não tiveram apoio dos pais, né, que os questionamentos que eles tiveram. E aí eles construíram e forjaram a personalidade deles assim. Então, da mesma forma que a gente quer, peraí, olhem para mim, eu quero ser visto, eu quero que vejam a minha dor, eu quero que vejam o meu vazio, eu quero que me compreendam. Gente, os nossos pais também passaram por isso, os nossos amigos, a nossa esposa, todo mundo passou por esses momentos, né, de vazio. Então, o que eu acho que vai acontecendo quando você vai amadurecendo
é que você vai aprendendo a olhar para esses vazios, tentando achar assim, por que eu estou sentindo isso agora? Por que eu estou com esse incômodo? Eu vou colocar luz nesse incômodo para eu entender o que está acontecendo. E eu quero resolver esse incômodo quando eu entendo qual é a causa. Ou vou buscar ajuda para resolver isso. Que é diferente daquela pessoa que vai tendo incômodos e ela vai se tornando cada vez mais amarga na vida. Essa pessoa ela não vai transmutando as falhas, os erros, as frustrações em aprendizado. Ela vai se sentindo cada vez mais vítima e cada vez colocando mais a culpa nas outras pessoas. Então, assim, tem sensações de vazio, sim. Tem coisas que às vezes a gente não entende. Né? A gente tem a tendência a se comparar. Todo Sim. mundo tem, né? Então, assim, quando você se compara, você vai ter vazio do mesmo jeito, porque se você fica se achando melhor do que os outros, aquilo é uma ilusão, vai bater um vazio depois, porque você não é melhor que ninguém, nem pior, você, né? Então, assim, e se você ficar se achando inferior também, que o outro tem coisas que você não tem, vai bater um vazio também.